E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala de abstinência e dependência química. Hoje, dia 28/7, estou fazendo 10 anos limpo, sem o uso de álcool e drogas, completando uma década. Cara, o bagulho é louco, mano. Eu vou te falar que talvez esse vídeo seja um pouco longo, ou seja, curto, eu não sei, mas é um dia que eu vou compartilhar aqui uma série de coisas que aconteceram. E até tô pensando, né? Na verdade, eu venho falando que eu tô limpo há 10 anos, assim como eu falo que eu tô nos 40 anos de idade, e hoje é o dia de fato, é o aniversário, né? Eu acabei ingressando nas Irmandades de 12 Passos, eu já estava um período sem o uso de álcool e drogas, mas eu conto, né, o marco ali para completar o aniversário como dia 28/7. E chegou esse dia. Eu, nossa, tatuei minha data limpo, tatuei um monte de coisa no corpo, escrevi os livros, estou fazendo esses vídeos, tenho 2 filhos, fiz um monte de coisa para que eu não fosse usar, que eu não recaísse, que eu não voltasse ao uso, que eu não tivesse lapso. Só que isso não me garante nada de hoje para amanhã, de hoje para 5 minutos, de hoje desligando esse vídeo e qualquer coisa que possa acontecer na minha vida. Porque a experiência que eu tive nesses 10 anos foram muitas e eu passei praticamente 5 anos escondido dentro de um grupo de 12 passos, sem conseguir me adequar, né, entre aspas, às questões sociais, à vida, e estava vivendo muito mal. Então, assim, eu tinha como solução ali o suicídio. Eu estava assim encontrando o suicídio como uma maneira de viver, uma maneira uma maneira de viver não, né? Porque porra, se eu vou me suicidar, eu vou morrer, mano. Mas uma maneira de não conseguir viver e encontrar uma solução, então, para aquela minha angústia, aquela minha inabilidade, aquele meu sofrimento, aquele quadro de depressão que eu estava vivendo. E eu já comentei aqui em outros vídeos, quem tá acompanhando, seguindo aí os meus vídeos, inclusive, poxa, eu vou fazer um convite para quem tá participando aí comigo nessa jornada de conversa. Se você quiser se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, é muito legal, porque assim a gente vai estabelecendo um nível de comunicação, de contato, de conhecimento. Eu mesmo tenho respondido algumas perguntas, estou falando com muitas pessoas, sabe? Tem sido um trabalho muito legal. Eu estou com temas já prontos de perguntas que me fizeram para subir aos poucos. Enfim, é uma maneira de ficarmos aí mais próximos. Mas voltando, né, à relação da minha recuperação, nesses 5 anos que eu passei sem uso de álcool e drogas, eu vivi uma série de experiências, eu acabei mergulhando nas questões artísticas, literárias, espirituais, e eu não estava conseguindo mesmo me tornar uma pessoa produtiva, funcional no âmbito social da existência propriamente dita. Eu não tinha uma ligação muito ao corpo, à matéria, às questões físicas. Eu estava totalmente transcendente a questões subjetivas, espirituais, energéticas. Então eu não estava encontrando, e isso me levou num profundo nível de depressão, né, encontrando como solução aí de fim da dor o suicídio. Até que por fim eu retomei algumas coisas da vida como coisas simples, né, de poxa, manter um trabalho diário, um estudo diário, relacionar com as pessoas, aceitar que, poxa, independente de ter a doença, né, da adicção, da drogadição, da dependência química, do vício, etc., eu consigo exercer uma série de coisas que são legais, que são boas, eu tenho coisas legais para compartilhar, para poder viver comigo mesmo, e assim foi. E nesses outros 5 anos, né, que fecham a década, esses 10 anos hoje, eu consegui estabelecer uma família, estou com ela até hoje, consigo ser uma pessoa produtiva, consigo trabalhar, consigo estudar, consigo me comunicar, tenho novos prazeres, tenho novas sensações, novas alegrias. Então, assim, as coisas elas não deixaram de ser difíceis, complexas, até porque essas coisas fazem parte da vida para todos, sabe? Mas o agravante, né, da adicção, ele está presente.
E foi interessante, eu já comentei isso também em vídeos anteriores, que de uma certa forma eu entrei em recuperação no dia 28/7/2012 e vamos colocar aqui hoje como dia 28/7/2022, uma década, onde no início da minha recuperação eu fiz uma força tão brutal, uma energia tão gritante em buscar viver a verdade, viver o amor, viver a integridade, viver as coisas boas, que eu me condicionei de tal maneira que no final das contas eu não sustentava aquilo. Até porque eu estava tentando ser uma pessoa extremamente iluminada, santificada, eu acabava ali me sentindo violado pelas coisas que aconteciam na vida, como se eu fosse a pessoa mais perfeita, mais pura, mais digna de todas as qualidades plenas da existência. E, ou seja, uma outra mentira. Tudo bem, ali eu estava vivendo em busca, né, tentando reinventar, reciclar, estava excluindo coisa ruim, colocando coisa boa, estava tentando ali entender o que eu seria a partir daquele momento. E isso foi como aconteceu durante 5 anos, depois eu comecei a intercalar, colocar, resgatar coisas mais mecânicas, mais imediatas, tentando entrar num jogo do mundo corporativo, dos negócios, retomando algumas coisas. E eu acabei também não sustentando nada disso. Um dos motivos assim que fez eu enxergar que eu estava indo para um caminho que eu não queria mais, foi quando eu comecei a mentir em pequenas coisinhas assim que estavam vinculadas a besteiras cotidianas, sem a necessidade da mentira. E quando eu notei que eu estava mentindo, não propriamente por mim, mas por uma necessidade da situação, eu fiquei muito triste, muito arrasado, eu fiquei assim decepcionado comigo. E naquele momento eu decidi não fazer isso. Então eu tive que encerrar uma série de coisas que eu estava fazendo, que começaram a ser envolvidas com mentira. Nada grave, nada destrutivo, mas estava indo contra os meus princípios, os meus valores, aquela importância que eu coloquei em viver a verdade. E acabei de novo transformando minha vida em outras coisas. E por fim, o que aconteceu é que nós passamos, todo o mundo, né, passou pela essa infeliz nova realidade da pandemia, que, poxa, foi impactante, de uma certa forma deixou muita gente aí 2 anos isolado, entre aspas, em suas casas, exceto pelas questões digitais. E ali, de uma certa maneira, eu tinha me afastado das reuniões de 12 passos, eu não estava fazendo terapia, eu não conseguia manter as minhas disciplinas que me deixavam bem, como, por exemplo, alimentação, que para mim é algo que influencia muito, práticas esportivas, o contato de uma certa forma espiritual / energético. Então, assim, eu acabei me afastando de coisas que me faziam bem, foi acumulando, foi somatizando nesse período de 2 anos da pandemia, vamos colocar assim. E agora que estamos retomando as coisas com novas maneiras, com novos jeitos, eu identifiquei, como eu já relatei também muito aqui para vocês, um nível de descontentamento, um nível de inadequação, ou até mesmo de despertencimento à existência, vamos colocar assim. E entrei em níveis de ansiedade, quadros um pouco mais difíceis assim de serem lidados. E eu retomei aquela velha sensação, não propriamente do suicídio, mas de melancolia, de tristeza e quase de depressão, por uma série de coisas que não estavam me gerando prazer, satisfação, eu não tinha mais aquele ânimo e uma ansiedade constante, com pensamentos obsessivos. Acabei desviando as minhas satisfações com compulsões que vieram em excessos de comida, então tá tendo muita fome. Acabei comprando um monte de coisa que eu não precisava, também escoando ali, né, aquela sensação. E aquele profundo egocentrismo gritante, né, de não conseguir
viver ou estar bem porque as pessoas não me entendem ou porque eu entendo tudo e as coisas não estão se enquadrando comigo. Ou seja, eu acabei voltando à natureza da doença, à natureza da adicção, não propriamente do uso com álcool e drogas, mas com diversas outras coisas, desde excessos em pornografia, excessos em compras, como eu disse aqui, excessos querer treinar assim de uma forma quase que, sabe, no limite, para gerar aquela endorfina, aquela sensação de anestesia. Então qualquer coisa que me gerava ali um nível de prazer, eu estava buscando fazer de forma excessiva, como se não pudesse existir mais fim daquilo e querendo cada vez mais. Porque ali a minha angústia, o meu sofrimento, a minha dor estava também gritante da mesma forma. E eu não estava conseguindo equilibrar isso. E o que aconteceu comigo foi que eu comecei a ter de novo, né, pra gente de repente começar a encerrar essa conversa e entender a importância de passar pelas dificuldades e pedir ajuda e fazer o que tem que ser feito, porque eu voltei a ter os pensamentos como solução, como eu disse, não do suicídio, mas de uso. Então, assim, independente do tempo limpo, independente do nível de trabalho, de autoconhecimento, independente do que aconteça, existem pessoas que podem ter mais dificuldade. Existem pessoas que entram num nível de aceitação, que entram num nível de regência, entre aspas, né, de uma magnitude superior. Existem pessoas que são mais bem resolvidas e passam por aquela dificuldade do uso e entram numa vida mais plena. Mas existem pessoas que são complexas, que são questionadoras e que gostam de provar, testar e ter a sua própria certeza, verdade, seja lá o que for, assim como eu sou, e eu acabo passando por essas dificuldades. Então, independente do tempo limpo, eu voltei a ter essa vontade, esses pensamentos como solução de uso. E foi sofrido, foi um período longo, já compartilhei outros vídeos, mas se você estiver assistindo só esse comigo, sabe, eu passei aí um período desde o ano passado, que essas coisas vieram acumulando, até a virada desse ano, então, poxa, são aí quase 7 meses que eu estou fazendo um trabalho novo, com medicamento, em psiquiatria, em terapia, em reuniões dos 12 passos, em conversas com os companheiros, uma prática espiritual que me faz bem, uma nova aceitação, reciclando, né, essa questão, essas passagens que muitas vezes se repetem em relação também ao tempo limpo, abstinência, sobriedade. Mas eu estava ali buscando meios e maneiras de talvez usar de forma social, como se aquilo fosse me preencher. Então aquelas ilusões, aquelas fantasias, né, aqueles ambientes, os cenários, eles estavam começando a ser cada vez mais possíveis, considerando o fato de eu conseguir beber um vinho no jantar, tomar uma cervejinha no churrasco, fumar um baseado quando estiver com os amigos ou qualquer coisa do tipo. Então isso ficou muito forte, isso ficou muito próximo. Talvez eu não tenha feito por causa do tempo limpo, por causa dessas marcas que eu tenho no corpo, por causa dessas coisas que eu coloco para poder me relembrar de fato, né, da importância em continuar sem uso de álcool e drogas. E isso fez com que eu fosse, né, superando aquele momento e chegasse até o dia de hoje. Eu até comentei em outros vídeos, é que é difícil não relembrar que eu estou num processo quase que diário, né, de conversa com vocês, e foi uma pessoa que recaiu com 10 anos, que me ajudou muito a entender que eu não poderia, né, ou não precisava, vamos colocar assim, que eu não precisava passar por esse teste, porque ela estava nos seus 10 anos sem uso de álcool e drogas, eu tinha recém chegado na Irmandade, né, de 12 Passos, e ela recaiu. E aí, conversando com ela, porque eu buscava uma esperança dessa pessoa dizer, né, não, volta a usar que é de boa, dá, meu, você já alcançou ali o nível de entendimento.
E ela disse, cara, acho que eram 7 anos que ela falou, não me lembro. Ela falou, cara, eu tô há 7 anos tentando parar de novo e não consigo, e tudo que eu tinha eu fui perdendo. Não tem como, para quem tem o vício, não tem como usar de forma controlada, saudável. E foi a mensagem dessa pessoa, junto com todos esses outros processos, né, que eu tô fazendo, que fez com que eu entendesse que de fato eu não preciso, porque poder eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não quero destruir minha vida, eu não quero perder a lucidez que eu adquiri estando limpo, esse nível de discernimento, sabe? Uma sanidade que me faz, então, pelo menos conseguir pedir ajuda, executar ajuda, esperar passar e até mesmo contemplar as coisas boas, sabe? Viver uma plenitude, viver uma vida saudável, estar próximo do amor, sabe? Porque, com certeza, como eu já falei aqui com vocês também, sabe? Para quem tá me ouvindo pela primeira vez, poxa, eu perdi amigo se suicidando quando voltou a usar, perdi amigo que estava múltiplos anos sem usar, foi usar, estourou o pulmão de um jeito meio brutal, porque foi usar a mesma coisa que usava, amigos que ficaram presos, amigos que não param de ser internados, que sumiram usando, e tem alguns também, puxa, por sorte eu tenho vários que estão juntos nessa atmosfera de recuperação de múltiplos anos, vivendo bem, passando as dificuldades que existem, mas conseguindo viver de uma forma satisfatória, sabe? Que seja de preenchimento mesmo do corpo, da mente, do coração, da espiritualidade, de toda a subjetividade que seja, mas partindo pela questão de estar abstêmio. Então, hoje é um dia muito legal, eu quis compartilhar com vocês. É como se eu tivesse feito aí uma pausa poética, que eu tenho outros vídeos para entrar, e esse precisa ficar registrado aqui também com vocês, porque uma coisa eu aprendi e eu muitas vezes esqueço, que essa conquista ela tem que ser compartilhada, sabe? São 10 anos, cara, sem uso de álcool e droga, é importante, e às vezes o tempo limpo não conta, porque o que vale é o que eu vou fazer ali no momento, né? Como eu vou reagir com as coisas. O que importa é o dia de hoje, o que importa é estar de 5 em 5 minutos sem o uso de álcool e drogas. Existem vários níveis de verdades, de realidades, mas 10 anos é um tempo para ser considerado, é um tempo para ser compartilhado, e é aquilo, né? Eu também acredito nas pessoas que estão começando, as pessoas que já estão mais avançadas, as pessoas que estão vivendo a mesma realidade. O que nos faz, de uma certa forma, estarmos juntos nisso é essa sensação de pertencimento um com o outro, por essa dificuldade que cada um viveu de um jeito, mas que a dor, o sofrimento é muito parecido. E então, assim, é um pertencimento de unidade em cima da recuperação, do tratamento, da abstinência, sabe? É quando eu me sinto um igual. Eu não teria nada melhor do que compartilhar essa alegria com vocês, assim como eu tenho muita alegria com vocês, com todas as coisas que acontecem. Então, eu acho que essa mensagem é muito mais para quem está vivendo um nível de recuperação, não importa se chegou agora, se está múltiplos anos, se recaiu, se está usando. Cara, tem que acreditar, tem que continuar, sabe? De uma certa forma, a vida ela fica mais gostosa, cara, ela fica mais plena. Ela continua com todas as dificuldades, mas as dificuldades agora elas conseguem ter um tamanho real. Elas não são nem tão pequenas e nem tão grandes, elas são no tamanho que a gente consegue lidar. Talvez a gente não vai resolver no mesmo instante, mas a gente tem condições de ir resolvendo, sabe? Sem precisar mais fugir, sem precisar anestesiar, ou sem precisar ficar com uma alegria que vem de fora, de uma coisa que depois vai gerar um mal. A gente consegue agora, né? Eu tô conseguindo agora viver as coisas plenas. Como eu sempre falo, hoje o meu choro é verdadeiro, tanto de tristeza quanto de alegria. E se eu for colocar num peso, eu tô vivendo muito mais coisas boas e prazerosas do que coisas ruins. E eu só consegui isso porque eu continuei limpo. Então é isso. Fica aí o aniversário de 10 anos compartilhado com vocês. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos, é só me procurar. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!